Quero cumprimentar Sua Excelência, estou meio rouco hoje, desculpa, senador José Medeiros, presidente dessa sessão, cumprimentar nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, cumprimentar nosso senador, nossa senadora e nosso senador aqui presente, senadora Ana Amélia, senador Paulo Rocha. Quero dizer, conforme o novo senador Paulo Paim já adiantou, que estamos hoje aqui para fazer um balanço das 12 horas de relatório que fizemos da CPI da Previdência. Vou tentar, nesses 20 minutos, ser sucinto e conseguir falar o que li por 12 horas, a Torroco, até hoje, do dia da leitura, que foi da CPI da Previdência. Na CPI da Previdência, nobres ouvintes da TV e Rádio Senado, nobres senadoras, senadores, presidente, nós apontamos alguns problemas que foram apresentados, que são as estimativas falhas colocadas para poder justificar uma PEC, mais conhecida como PEC da morte, a PEC 287, que está na Câmara dos Deputados. Fraudes, uma série de fraudes com relação às contas, com relação aos dados colocados. Desvio de recursos, muito desvio de recursos foi apontado, e fraudes também com relação ao pagamento do INSS. A questão dos problemas relativos à DRU, que tira recurso da Previdência e não retorna esse recurso para a Previdência. Problemas com relação a empresas públicas, que não pagam a Previdência de forma adequada, como a nossa Caixa Econômica Federal. Problemas com relação à leniência, pois o Estado brasileiro é leniente com empresas devedoras, as quais, por sua vez, beneficia-se de uma legislação permissiva. Problemas com relação às isenções, que são dadas para presentear uns em detrimento de milhões. Problemas com relação ao refis, que mais serve para poder apadrinhar aqueles que não pagam, que depois tem prêmio para poder pagar atrasado, depois que aplicou no mercado financeiro e ganharam milhões à custa de muitos prejudicados do Brasil. Apontamos problemas como a diferença de tratamento, porque a legislação privilegia uns em detrimento de outros. O envelhecimento da população é normal. O Brasil hoje tem melhor qualidade de vida do que o Brasil dos anos 50. Hoje nós temos uma população que vive mais. Mas também, além de enxergar e apontar os problemas, nós apontamos soluções, porque a CPI da Previdência, que eu tive a honra e o privilégio de ter o senador Paulo Paim como presidente, eu como relator dessa CPI, que foi assinada por 62 senadores dessa casa, senhor presidente. Ela aponta soluções, como políticas de desonerações, onde a gente deve evitá-las, tá? O governo precisa reavaliar as políticas de desonerações, conforme eu vou relatar daqui a pouco. Aponta soluções com apoio às carreiras, aos analistas da Receita Federal, aos técnicos do INSS, aos técnicos, aos procuradores da Fazenda Nacional, para fazer com que aqueles que devam paguem a Previdência e evite que se suceda rombos. Então, aponta a solução, que é uma parceria com as várias carreiras que trabalham nessa área. Aplica como solução também o investimento em tecnologia, fazendo conferência daqueles que estão em dia e diferenciando daqueles que são os devedores e fazendo com que os mesmos paguem. Então, a tecnologia da informação que está ao alcance de hoje a todos deva ser colocada na previdência social, na arrecadação, de forma privilegiada.
aponta problema com relação à legislação, e aí cabe a nós, parlamentares, nós senadores, nós, deputados federais, o Executivo, a cuidar para que as leis sejam céleres, rápida, objetiva, fazendo com que os devedores da Previdência paguem suas contas. É necessário a urgente modernização da legislação, que rege, por exemplo, a execução fiscal. E desde 2009, tramita no Congresso o PL 5080 com essa finalidade. O Executivo, a gente recomenda, deve requerer urgência constitucional para a tramitação da proposta, que está parada na Câmara. Também apontamos como solução um mutirão a ser feito pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, que deve, de caráter emergencial, reforçar suas estruturas e promover mutirões para o julgamento de todos os recursos pendentes da Justiça, recursos principalmente administrativos. Deve ter uma cruzada, novo senador Paulo Paim, o senhor que foi o presidente, para combater as fraudes. O senhor, quando ouvimos o presidente do INSS, doutor Leonardo Gadelha, e os técnicos da Polícia Federal, os delegados que lá tiveram, nós vimos a infinidade de fraudes que se acumula, fazendo a nossa Previdência Social muitas vezes ser deficitária. Deve-se ter também a extinção do refis, porque o refis de hoje está servindo muito mais para privilegiar e presentear os maus pagadores, as pessoas que não cumprem com a sua tarefa, porque o servidor público, o trabalhador da iniciativa privada, a dona de casa, o nosso trabalhador rural, as pessoas que contribuem religiosamente todo mês, pagam no seu contra-cheque a contribuição da Previdência. Agora, grandes empresários, igual o senhor falou, nós ouvimos 5 de cada setor. A JBS é a maior devedora da Previdência Social. Não paga, usa das brechas da legislação para poder dar um jeitinho, passar a perna, especular no mercado financeiro e não pagar a Previdência Social. Além disso, igual já falei, a necessidade de propostas legislativas. Por isso, o meu discurso que farei vai todo no sentido de reforçar essas soluções que nós apontamos e de indicar os erros que foram colocados. Porque falam que havia déficit da Seguridade Social. E nós comprovamos, igual está aqui o nosso novo presidente, senador Paulo Paim, no relatório que foi aprovado por unanimidade, pelo governo e pela oposição, por unanimidade, que nós podemos fazer reforma sim, mas reforma cidadã, reforma que apoie o povo brasileiro, que são as reformas que nós indicamos, por exemplo, aonde estão concatenadas em 2 projetos de lei e 5 propostas de PEC que a CPI da Previdência está recomendando, para modernizar a legislação, para permitir que os devedores paguem a Previdência e para demonstrar que o alarde, que a mentira que foi usada por alguns do governo, que inclusive coube inicialmente a proposta de indiciamento ao ministro da Fazenda e ao ministro da Casa Civil, que depois, em consenso com toda a CPI, nós precisamos recuar dessas 2 questões, porque o indiciamento dessas 2 autoridades não era nada contra as autoridades, era simplesmente porque uma era responsável pelos cálculos falsos que está embasando a proposta da PEC da morte, a PEC 287, esses cálculos falsos, essas contas falsas, é de responsabilidade do Ministério da Fazenda. E o outro era responsável pela comunicação social, que alardeia uma propaganda mentirosa para fazer terrorismo contra a população brasileira. Somente por esse motivo é que os 2 estavam sendo indiciados e achamos por bem, no conjunto da CPI, com o relatório que foi aprovado por unanimidade, dar espaço para que o Ministério Público busque o indiciamento de todos que assim acham que deva indiciar. Antes de entrar no meu discurso propriamente dito, uma parte ao nosso nobre presidente, senador Paulo Paim. Senador Hélio José, eu não poderia deixar de lhe fazer uma parte. Vossa Excelência foi um guerreiro
coragem, firmeza, convicção, eu diria até, e me permita que eu esteja ao seu lado, fomos ousados. E Vossa Excelência, como relator, deixava sempre claro para todos que perguntaram, toda proposta que for propositiva, que vá na linha de valorizar o povo brasileiro e que vá combater a corrupção, eu me comprometo de acatar. Exatamente. E eu quero aqui deixar meus cumprimentos de público. Vossa Excelência não teve uma proposta que alguém possa dizer que Vossa Excelência não acatou no seu relatório. Muito obrigado. E Vossa Excelência dizia sempre, esta é a CPI da verdade. Eu aqui não estou do lado nem da oposição e nem do lado do governo. Exato. Eu estou como relator. É isso. E assim eu me identificava com Vossa Excelência, por estar presidindo, e tínhamos que ter essa visão. Isso. E por isso a CPI deu certo. Alguns que não leram o seu relatório, alguns que não assistiram e não ouviram, a grandeza de 6 meses de um trabalho com, no mínimo, 2 reuniões por semana. Por semana. Talvez não conheçam a extensão desse trabalho. Como eu disse e repito, o trabalho que nós fizemos, e Vossa Excelência, como relator, é que é o primeiro signatário. Muito obrigado. Há de ser lido nas universidades, há de ser lido por todos os estudiosos. Vão os advogados, os juízes, promotores, procuradores, terão que ler. Porque essa história da Previdência é uma história sofrida. Exato. Que quem chamaram sempre a pagar a conta, a parte mais fraca. E no seu discurso aqui, hoje, Vossa Excelência é muito claro e diz, vejam, esse refis, frase sua agora, dão anistia. O camarada deve, não nega, não paga, está devendo lá 1 bi, 2 bi, e de repente parcela em 20 anos e paga uma parte sem juros, sem multa, e até o principal deixa de pagar. Exato. E aquele artiguinho que nós discutimos junto, Vossa Excelência foi muito feliz, que depois de 5 anos já não é bem assim, já não cobra mais. O discurso é seu, mas eu queria lhe elogiar. No momento que Vossa Excelência foi indicado para ser relator, em nome, e era justo, porque Vossa Excelência representava na CPI o partido da maioria. Exato. Alguns ficaram assim, e Vossa Excelência, eu diria que ganhou de goleada. Obrigado, Excelência. Pelo brilhante relatório que apresentou, e tanto que foi aprovado por unanimidade. Exato. Até o líder do governo defendeu, como nós todos defendemos. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Queria incorporar seu à parte a meu discurso, que ele é muito importante. E nós que tivemos mais de 31 reuniões, 26 audiências públicas, ouvimos mais de 230 personalidades do Executivo, do Judiciário, do Legislativo e da sociedade civil, professores, técnicos, catedráticos. Temos aqui, nesse relatório gigante, nesse relatório desse tamanho, um compromisso, que é o compromisso com a verdade, o compromisso com a ética e com a lealdade, onde nós provamos que a Seguridade Social não é deficitária e que a PEC 287, dos moldes colocados, não se sustenta dentro da legalidade. Fizemos um trabalho que era para o governo fazer, que era ouvir toda a sociedade civil, toda a área legislativa, a área judiciária e a área legislativa, para poder fazer uma proposta da magnitude que é a necessária reforma da Previdência, igual a gente aponta, com 3 PEC e 2 projetos de lei que está no relatório da CPI. Indo direto agora ao discurso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadoras, após intenso trabalho legislativo, concluímos um relatório que sistematiza os principais pontos abordados no âmbito da CPI da Previdência Social, a CPI Prev, que examinou com profundidade a contabilidade, as fontes de custeio, os benefícios e os aspectos controversos que envolvem a necessidade de recursos para o financiamento do sistema, especialmente o regime geral da Previdência Social. O resultado desse importante trabalho foi coroado com a aprovação unânime do relatório final da CPI da Previdência Social de minha lavra, com a presidência do senador Paulo Paim, anteontem, dia 26 de outubro de 2017.
Em primeiro lugar, gostaria de salientar que o sucesso dessa empreitada não seria possível sem a intervenção corajosa e a iniciativa e o espírito democrático do nobre senador Paulo Paim. Sua luta e a vontade de sempre contribuir com o processo legislativo nos trouxe a CPI da Previdência. Então, meus cumprimentos por Vossa Excelência ter coletado as 62 assinaturas de parlamentares aqui nesse plenário. No caso dessa CPI da Previdência, assinada, igual falei, por 61 dos 81 senadores e senadoras, das 27 assinaturas necessárias para a instalação da CPI, a ideia era analisar os números do setor da Seguridade Social, o que implicava investigar com os poderes inerentes às CPIs, as fraudes, os favorecimentos, as sonegações, as desonerações e as apropriações indébitas. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, destinada a investigar a contabilidade da Previdência Social, esclarecendo com precisão as receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos à CPI-PREV, foi instituída pelo requerimento 161 de 2017, aprovada pelo plenário do Senado Federal e instalada em 26 de abril de 2017, com prazo final para a conclusão dos seus trabalhos, em 8 de setembro de 2017. Em face da aprovação do requerimento número 647 de 2017, os trabalhos da CPI foram prorrogados até o dia 6 de novembro. O objetivo fundamental da CPI-PREV era esclarecer a opinião pública brasileira sobre a real situação da Previdência Social, em todos os seus aspectos, senador Paim, especialmente em relação à sua sustentação econômica financeira. Nesse prisma, com certeza conseguimos demonstrar para toda a sociedade a real situação em que se encontra a Previdência Social no Brasil. Cumpre ressaltar que a instalação dessa CPI foi motivada exatamente pelo grande debate que aflorou na sociedade brasileira após a apresentação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que sustenta a ocorrência de um déficit alarmante na Previdência Social. A Previdência Social é tema ainda muito pouco compreendido, senadora Ana Amélia, pela população, que desconhece o alcance estratégico dos seus benefícios. Ao mesmo tempo, é sensível à desinformação. E, nesse sentido, assume relevo especial o papel da imprensa e todos os seus canais de comunicação. Nobre senador Regufe, do Distrito Federal, é interessante observar que, por mais que os meios de comunicação estejam disseminando no Brasil e no mundo, o acesso à educação previdenciária é quase inexistente. Está disseminando um monte de questões importantes para a educação, mas o conhecimento com relação à educação previdenciária é quase nulo. A responsabilidade de transmitir informação, como, por exemplo, a importância de contribuição periódica e permanente para a Previdência Social, que é o meio eficaz para a garantia de seus direitos sociais, é negligenciada e, quando existe, é pouco instrutiva e não dialoga com a realidade social e econômica do povo brasileiro, senhor presidente José Medeiros. Aumentar a proteção social é um desafio e deve ser encarada como prioridade por qualquer governo. São milhões os brasileiros desprotegidos que necessitam de um plano de inclusão previdenciária absolutamente sério, que não tenha como única premissa básica contribuições individuais, mas solidárias e seletivas, que agrega recursos para o financiamento de uma ampla e verdadeira seguridade social. As garantias, senhoras e senhores senadores, sociais de um povo são o maior fator de estabilidade econômica que se pode construir, pois amenizam as crises e criam as condições para que mais rapidamente elas sejam superadas. Assim, é preocupante a tendência dominante de que a Previdência Social é um problema, quando na verdade é dela, senador Paulo Paim, que surgem as melhores soluções para o desenvolvimento
de uma nação fortemente econômica. Senhor presidente, como é um balanço de 14 horas de leitura, me dê pelo menos mais 10 minutos para tentar falar com o Brasil inteiro aqui, que está nos ouvindo, essa questão. Por gentileza. Após 31 sessões de debates e audiências públicas, senador Paulo Paim, que possibilitaram uma avaliação mais profunda da contabilidade previdenciária, é possível aferir e afirmar com toda a convicção que o maior e mais grave problema da Previdência Social decorre da vulnerabilidade, da subtração via benefícios fiscais e desonerações, da fragilidade e da desvinculação de fontes de custeio do sistema da Seguridade Social. Não é admissível, senadora Ana Amélia, qualquer discussão sobre a ocorrência de eventual déficit ou necessidade suplementar de financiamento do sistema da Seguridade Social sem a prévia correção das distorções afetas ao custeio. Essas distorções têm que ser olhadas. Os casos emblemáticos de sonegação e apropriação indébita, que recorrentemente são negligenciados por ausência de fiscalização e meios eficientes para sua efetivação, são estarrecedores e representam o sumidouro de recursos de quase impossível recuperação em face da legislação vigente. Além disso, a lei, ao invés de premiar o bom contribuinte, senador Paulo Paim, senador Regufe, premia a sonegação e até a apropriação indébita, com programas de parcelamento de dívidas, o refis, que qualquer cidadão endividado nesse país gostaria de poder acessar. Em outra direção, as desonerações, isenções, desvinculações de receitas próprias vinculadas ao sistema da Seguridade Social faz decrescer os recursos destinados à proteção social eficiente e culmina por gerar um déficit absolutamente artificial quando considerados os recursos subtraídos. A CPI da Previdência, senador Paulo Paim, tem 268 documentos recebidos, contidos pelos mais diversas manifestações técnicas, originadas dos diversos setores que formam o conjunto quadripartite da participação no sistema da Seguridade Social, envolvendo o governo, senador Medeiros, os empresários, os trabalhadores e os aposentados. Todas as posições foram relatadas e consideradas, como o nobre senador presidente Paulo Paim já falou, neste relatório, de tal forma que fatos não foram omitidos e que todos os interessados nesse tema têm à disposição ampla fonte de pesquisa para a formação de suas convicções. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social, a CPI-PREV do Senado Federal, sempre pautou suas atividades por absoluta isenção e respeito a todos, na busca incessante e determinada à procura da verdade real, apenas da verdade, senador Paulo Paim, que era o nosso objetivo. Registra-se ainda numa outra perspectiva, que dados oficiais demonstram que dos 5.570 municípios brasileiros que estão nos ouvindo, cerca de 70% deles têm no montante repassado aos aposentados e demais beneficiários do regime geral da Previdência um volume maior de recursos que é o valor do fundo de participação dos municípios, ou seja, o município depende diretamente dos aposentados para a sua sobrevivência. Além disso, em mais de 80% do total dos municípios, nobre senadora Ana Amélia, a verba originária da Previdência Social é superior à própria arrecadação municipal. Senador Paulo Rocha, o senhor que é do Pará, não é possível perder a noção do significado econômico da Previdência Social e do impacto que medidas impensadas podem trazer de malefícios ao país, inclusive para a arrecadação federal e o equilíbrio das contas públicas ao longo do tempo. Por isso que essa PEC da morte, nós todos temos que ser contra ela e ela deva ser retirada da Câmara dos Deputados. Se lerem o relatório da CPI, se convencerão disso.
Muito se tem discutido atualmente sobre a existência ou não de um déficit nas contas da Previdência Social. De um lado, o governo federal apresenta já há vários anos um resultado negativo, tanto para a Previdência Social como para o conjunto da Seguridade Social. Em contrapartida, especialistas e diversas entidades, em especial a Anfip, apresentam um resultado positivo para o balanço da Seguridade Social, ao menos até o exercício de 2015. Na versão mais atual do balanço da Seguridade Social, apresentada pelo governo federal e publicada em março de 2017, é apresentado um déficit de 258 bilhões para o conjunto da Seguridade. Na visão do governo, o desequilíbrio nas contas da Seguridade é um fenômeno que ocorre já há bastante tempo. Entretanto, ao longo dessa CPI, compareceram diversas entidades e especialistas, senador Paulo Rocha, que contestaram as contas apresentadas pelo governo, nobre senador Paulo Paim, que aponta para a existência de um déficit, tanto nas contas da Seguridade Social quanto da Previdência. Tal posição é expressada neste balanço pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Anfip, que adota a vertente constitucionalista, segundo a qual deve ser computado como receitas e despesas da Seguridade Social somente as previstas, vou tentar concluir. Já deu 30 aqui. Tudo bem, vou tentar concluir. Somente as previstas expressamente a ela atribuída no texto constitucional, sem aplicação da DRU. Como o senador José Medeiros, o discurso realmente ainda vai para longe. Eu vou tentar concluir e deixar como lido, porque ou senão vou voltar em outro momento para relatar onde eu parei, porque a CPI é clara e não dá para fazer 14 horas de leitura numa CPI, 12, 14 horas, em apenas aqui o tempo da fala normal, e como os demais colegas precisam falar, e eu sou compreensivo nessa questão, tá certo? Eu vou retornar a meu gabinete mais tarde, se for possível. Eu quero continuar a leitura desse relatório tão importante para o Brasil, né, para a gente poder continuar demonstrando um relato mínimo do que foi o relatório da CPI da Previdência. Quero agradecer Vossa Excelência pela tolerância, agradecer aos nobres senadores aqui presentes, agradecer nossos ouvintes, e quero dizer que repararei aqui nessa página e voltarei em outra oportunidade, ou hoje à tarde, no final do dia, ou amanhã, para poder dar continuidade à leitura. Muito obrigado a Vossa Excelência.